Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, passando com vocês aqui nesse nosso encontro que está tratando da parte de porcentagem. Vou trazer para vocês agora resolução de questões da banca CES Gran Rio, para a gente dar uma treinada, vem comigo, bora lá. Primeira questãozinha, bom, minhas redes sociais estão aqui, tá? Quem quiser seguir meu Instagram tá aí embaixo para vocês, quem quiser fazer parte do meu canal do Telegram ou se inscrever no meu canal do YouTube, as redes sociais estão aí para que vocês possam entrar em contato. Bem, primeira questãozinha que eu trouxe para vocês nesse bloco é essa que está aqui, concurso organizado pela CES Gran Rio, da Liquigás, prova aplicada aí no ano de 2018, enunciado dizendo que a mensalidade da Faculdade de Rafael custa R$ 1.560. Entretanto, efetuando o pagamento até a data do vencimento, o Rafael tem direito a 15% de desconto. O valor da mensalidade da Faculdade de Rafael, quando paga até a data de vencimento e aí vem aqui as alternativas, perfeito? Bem, então vou precisar que vocês se lembrem aqui do seguinte, olha, está falando aqui que a mensalidade do Rafael custa R$ 1.560 e ele tem direito a 15% de desconto caso ele faça o pagamento até a data de vencimento. O que a gente vai ter aqui então em termos de porcentagem é simplesmente o cálculo do quanto seria 15% de 1.560, certo? Para você fazer o cálculo dos 15% de 1.560, nos vídeos de teoria eu chamo a atenção de vocês que a gente pode fazer aqui o cálculo até de cabeça nesse caso, né? Você pode calcular o que seria o 10%, como 1.560 é um número que termina em zero, você pode simplesmente arrancar ali aquele zero, calcular o 10% como se fosse 156, o 5% vai ser a metade dos 156, ou seja, 78, e aí bastaria você então somar 156 com 78, muito provavelmente vai dar esse 234 que está aqui na letra A dando sopa e te convidando, porque a gente conhece a CES Gran Rio, mas não é, porque esse seria simplesmente o valor do desconto. O valor que ele paga, então, né, até a data do vencimento seria de 1.560 menos aqueles 234. Então, vocês viram que eu deixei uma explicação aqui só no verbal, né? Então, se você fez aí o cálculo de cabeça seguindo uma linha de raciocínio semelhante, não tem problema nenhum. Professor, eu raciocinei diferente. Como? Eu montei uma regra de 3 e pensei o seguinte, se o cara tem 15% de desconto, é porque então ele está pagando 85% do que ele tinha que pagar. E aí eu coloquei lá que 100% eram 1.560 e que 85% vai corresponder ao valor X, porque aí se eu jogar na regra de 3 já o 85%, eu sei qual que é o valor que ele tem que pagar direto. Pode fazer, perfeito? Na regra de 3, você pode colocar que 100% correspondem a 1.560 e que 15% vão equivaler a X. Então vocês estão vendo que para um enunciado, eu já apresentei aqui no mínimo 3 possibilidades e aqui a gente ainda poderia passar um bom tempo discutindo. No papel, eu vou deixar uma saída e, claro, o seu resultado, mesmo que seguindo uma linha diferente da minha de raciocínio, vai ter que ser o mesmo. No papel, eu vou deixar indicado para vocês aqui, então, só que 15% de 1.560 poderia ser calculado assim, olha, como 15 sobre 100, 15% vai ser o 15 sobre 100 vezes o 1.560. Aqui, então, se quiser, você pode simplificar, ó, esse zero que está aqui, por exemplo, com o zero daqui, né? Um zero do 100 com o zero do 1.560. Poderia multiplicar ali o 15 pelo 156. Se você fosse multiplicar o 15 pelo 156, você chegaria a 2.340. E aí, do jeito que eu fiz aqui, eu ficaria com 2.340 dividido por 10, que vai ser o 234. Só que aí, lembrando que 234 é o que ele tem de direito como desconto, certo? Como a questão quer saber quanto ele vai pagar na data do vencimento, é só eu pegar os 1.560 e subtrair os 234. 1.560, se a gente for subtrair 234, a gente acaba chegando ali em 1.326, perfeito? Que é o gabarito indicado para vocês lá na letra D de dado, 1.326, resposta correta, letra D, ok? Aqui, olha, onde eu coloquei para vocês o 15% como 15 sobre 100, vale lembrar que o 15 sobre 100 é o 0,15, certo? No momento que eu expliquei aqui, falando que na regra de 3, você poderia colocar aqui 100% são 1.560 e que 85% equivalem a X, isso seria a mesma coisa que você pegar já o 1.560 e multiplicar por 0,85, tá? Se você pegou aqui, olha, o 1.560 já multiplicou por 0,85, você trabalhou com um fator de desconto associado ao 15%,
e aí você chegou direto aqui nos 1.326, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui então, letra D, uma questão em que a gente tem que simplesmente fazer o cálculo de uma porcentagem. Bora para mais uma. Próxima questão que eu separei para vocês, organizada pela Cisgran Rio, aplicada aí também num concurso da Liquigás, e aí o enunciado vem dizendo o seguinte, olha, na instalação de um botijão de gás, deve-se utilizar uma mangueira de PVC apropriada, cujo comprimento deve ser de no mínimo 80 centímetros e no máximo 125 centímetros. Uma pessoa utilizou uma mangueira cujo comprimento é 20% maior do que o comprimento mínimo indicado. E ele pergunta para vocês qual o comprimento da mangueira utilizada, e aí aqui estão as alternativas, ok? Outra questãozinha, na verdade, para deixar bem claro para vocês, nesse bloco que daqui eu vou trabalhar algumas questões de porcentagem cujo raciocínio são mais diretos, ok? A gente vai avançar nos blocos seguintes, trabalhando com questões que podem trazer um nível de complexidade um pouquinho maior, mas eu tenho que mostrar para vocês algumas questões diretas, porque nem só daquelas questões mais pesadas são feitas as provas da Cisgran Rio. Como eu sempre falo com vocês, a gente tem que trabalhar as questões mais complexas e tem que ver algumas mais diretas, até porque se essas mais diretas pintarem na sua prova, você não pode se assustar. Tem hora que acontece isso, tem hora que você treina com questões às vezes mais complexas, tantas questões mais complexas que se na sua prova pinta uma de um raciocínio mais direto, você arruma até problema ali para o que não tem, né? Então essa que está aqui é outra, de um raciocínio muito direto, assim como a questão anterior. Ele fala para mim, né, que essa mangueira de PVC ela tem que ter no mínimo 80 centímetros e no máximo 125. E aí ele fala que uma pessoa utilizou uma mangueira cujo comprimento é 20% maior do que o comprimento mínimo indicado. Então aqui o único detalhe que você tem que ficar atento é sobre a referência. Eu sempre falo para vocês que quando a gente vai calcular uma porcentagem, eu tenho que saber qual que é a minha referência, 20% de que valor. Então ele fala que vai ser 20% maior do que o comprimento mínimo indicado. Qual que foi o comprimento mínimo indicado? O comprimento mínimo foi de 80. Como que você vai calcular esses 20%? Ora, é um outro resultado que, assim como da questão anterior, você pode fazer até de cabeça, certo? Se você for calcular aqui quanto que é 10% de 80, 10% de 80, se o número termina em zero, é só arrancar fora aquele último algarismo zero. Então, 10% de 80 vai ser 8. 20% é o dobro de 8, 20% vão ser 16. E aí, se eu tinha lá uma mangueira de PVC com 80 centímetros, somando os 16, a gente vai chegar a 96, perfeito? Então, uma solução é aquela que, de cabeça, dependendo, você pode apresentar para mim. Agora, mesma fala da questão anterior. Você quer usar a regra de 3? Pode colocar, não tem essa história de, como eu sempre falo, não tem saída bonita, não tem saída feia. Feia é quando a gente não chega no gabarito no final das contas, mas se achar que é importante colocar no papel escrevendo uma regra de 3, coloca. 100% seriam 80 centímetros, 20% vai equivaler a X. Pode fazer. 100% são 80 centímetros, 120% equivale a X. Se você colocasse o 120% lá, regra de 3, você já ia chegar na resposta final direta, né? Porque se você está imaginando que você tem 20% a mais no comprimento dessa mangueira de PVC, você pode colocar na regra de 3 já direto 120%, ok? Pode usar fator de aumento, não se discute. Que número que eu associo a um aumento de 20%? É muito importante que a gente fale sobre isso. O aumento de 20%, ele é o 100%, mais 20%, que é o 120%, que eu mencionei agora há pouco, que você poderia ter usado na regra de 3. Então, esse 120%, escrito na sua fórmula unitária, 120 dividido por 100 é o 1,2. Então, você poderia ter tomado 80 e multiplicado direto por 1,2. Tá vendo aí quantas saídas diferentes? Tudo isso eu vou falando para que vocês possam ir abrindo a mente, entendendo que, apesar do gabarito ser único, não tem pecado nenhum você seguir por caminhos diferentes, tá bom? Então aqui no papel eu vou deixar indicado o cálculo direto, olha, do 20%. Vou colocar para vocês assim, ó, 20% de 80. 20% de 80 é o 20 sobre 100 vezes 80, que aqui de uma forma bem direta seria, olha, pode cortar aqui esse zero de cima, esse outro zero de cima com esses dois zeros de baixo. Eu passo a ter então 2 vezes 8 que vai ter que dar 16. Se eu tinha então uma mangueira de PVC com 80 centímetros e sobre esse valor foi aumentado 20%, 80 mais 16, eu chego em 96 centímetros, o gabarito correto para essa que está aqui é a letra B, perfeito? Um questionamento que está sendo feito aqui, que pode ser dúvida de vocês também que estão assistindo na plataforma, é o seguinte: Brunão, então nesse exercício que está aqui, o 125 ele serviu para absolutamente nada. Sim, serviu para nada, tá?
talvez aqui, não sei nem pelas alternativas aqui, ó, isso. Nas alternativas vocês estão vendo que eles colocam pegadinhas aqui para quem porventura misturasse, usasse aqui esse valor, né? Aqui é muito mais do perfil da Sesgran-Rio ter colocado esse 125, justamente para um candidato que usasse os 20%, mas tomasse a referência errada. Por isso, então, que logo que eu comecei a explicação, eu falei, olha, a porcentagem ela é importante, mas a gente tem que saber sobre que valor que eu estou aplicando essa porcentagem. Então ele joga aqui esse 125 e com certeza algum candidato ali, às vezes desavisado, mexeu no 125, sendo que o contexto, né, a situação aí apresentada, não exigiria o uso desse valor, tá bom? Vamos então para mais uma, se liga, vem comigo. Olha essa que está aqui, ó. Marcelo devia uma certa quantia a Pedro e prometeu que pagaria a dívida no dia 10 de maio. No dia combinado, Marcelo levou apenas R$120. Esse valor correspondia a somente 40% de sua dívida e ele prometeu quitar no último dia do mês o valor restante. Quanto Marcelo deverá dar a Pedro em 31 de maio, e aí vem aqui então as alternativas, perfeito? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui e observar o seguinte. Ele coloca para mim que no dia combinado o Marcelo levou apenas R$120. E aí ele fala, olha, esse valor correspondia a somente 40% de sua dívida. Então aqui ele já dá um direcionamento no texto, né, olha. Daqui o 120, e aí agora aqui é o português mesmo, né, esse valor, de que valor eu estou falando? Do 120. Então esse valor aqui, olha, esse 120, ele equivale a 40% da dívida. O Marcelo se propôs a quitar, ó, ele se propôs a quitar o valor restante. Em termos de porcentagem, qual que seria a porcentagem restante? Eu entendo que ele tem uma dívida, total dessa dívida, em termos de porcentagem, seria de 100%, certo? No dia 10 de maio ele pagou 40%. Então, em termos de porcentagem, o restante da dívida seria o quê? Seriam 60%. E aí aqui, uma regra de 3 resolve o seu problema. Agora, o que você não pode fazer aqui? Ah, Bruno, eu calculei quanto seria 60% de 120. Não tem nada que calcular aqui 60%, por exemplo, de 120. Se você calculou 60% de 120, é porque é como se você tivesse entendido que 120 era o valor da dívida e que você estava calculando 60% em cima de uma dívida de 120. Não é o caso. Ah, eu calculei quanto que é 40% de 120. Nada a ver. O que você pode é, se quiser montar uma equação, deixar indicado algo do tipo 0,4, que é 40%, 0,4 vezes D vezes X, 40% da dívida, 0,4 vezes D igual a 120. E aí o seu D, seu X, seja lá qual for a incógnita utilizada, vai ser 120 dividido por 0,4. Aí você descobre o valor da dívida, certo? E sobre esse valor, você incide a taxa de 60%. É um caminho que você pode percorrer. Se quiser sair usando regra de 3, eu falo com vocês nos nossos vídeos de teoria. Porcentagem, questões que envolvam porcentagem, é muito difícil de eu impedir você de resolver uma questão de porcentagem usando regra de 3. Porcentagem nada mais é do que um caso específico de proporção. O grande problema é que tem alguns enunciados em que trabalhar só com a regra de 3 pode te dar trabalho. Por isso que para alguns enunciados a gente sugere a montagem de uma equação, de um sistema de equações, seja lá o que for. Mas para essa que está aqui, não tem pecado. Se der para usar a regra de 3, também não é problema não, tá bom? Se montou então uma equação do tipo 0,4x igual a 120, está valendo. Agora, se quiser montar aqui uma regrinha de 3, eu vou simplesmente deixar indicado para vocês. Ó, e aqui outra. Pô, professor, velho, nem regra de 3 eu montei. Eu só pensei assim, ó, 40% é 120. Aí, Brunão, eu dividi por 4. Porque aí tem hora que você não sabe nem muito explicar o porquê, mas você sabe que o raciocínio está certo. Você vai ali na base da intuição e vai acertando, né? Eu peguei esse 120 aqui, Brunão, e dividi por 4. Descobri ali que 120 por 4 dava R$30. Aí depois eu peguei aqueles 30 e multipliquei por 6. Eu não sei por que não, professor, mas eu acertei. Tá certo, né? Quando você pega esse 120 aqui e divide por 4, é como se você tivesse proporcionalmente calculado o equivalente a 10%. Como você sabe que o restante da dívida é 60%, você pegou aquele 30 e multiplicou por 6. Tá valendo. Nem colocou no papel, né? Tá lindo. Tá vendo aí? Essa é a beleza da matemática. São vários caminhos diferentes, mas a gente vai ter que chegar... a gente vai ter que chegar na letra D. O problema é que na beleza da matemática tem vários caminhos diferentes e às vezes você quer chegar também numa resposta diferente. Aí não tem jeito, tá bom?
Se fosse colocar no papel aqui, então, usando uma regrinha de 3, eu poderia deixar indicado, ó, que 40% equivale a 120. Opa. Deixa eu só trocar aqui a cor do meu marca-texto. Aqui vem agora a canetinha. Deixa eu ver se está na cor vermelha. Isso, ó. 40% eu faço equivaler a 120. E aí 60% eu faço equivaler ao X, que seria aí o restante da dívida, tá bom? Daí então a gente multiplica cruzado, ó. 40x vai ter que ficar igual a 60 vezes 120. 40x acabaria ficando igual a 6 vezes 12 vai dar 72, com mais 2 zeros, 7.200. Daí então o meu x seria 7.200 dividido por 40, logo o meu x teria que ser igual a 180, perfeito? Gabarito correto para essa que está aqui, então, era a letra D. Você chegou, por exemplo, à letra B, conforme eu falei, ela era um pouquinho perigosa, porque ela me dava o total da dívida, certo? Dependendo da forma como você conduziu a resolução, pode ser que você tenha chegado nos R$300, mas 300 era o valor total da dívida. Você teria que calcular depois os 60% desses 300. Fechado? Maravilha! Lá se foi mais uma. Vem comigo. Próxima questãozinha que eu trouxe para vocês. Essa que está aqui, dizendo o seguinte. Após receber um desconto de 20%, o preço de um produto passou a ser igual a R$72. Se o desconto dado tivesse sido de 30%, então o preço do produto passaria a ser igual a... E aí vem aqui as alternativas. Então, de novo, vá pegando aí, né, a manha sobre o perfil da Sesgran Rio. Quando vocês olham ali para as alternativas, vocês têm ali ó, um 48, tem um 62, tem um 108. É um perfil muito específico da Sesgran Rio. Se você pega, às vezes, uma questão de outra banca, você vai perceber que o cara, às vezes, coloca ali nas alternativas 30, 35, 40, 45, 50... E aí, se por algum motivo você faz algum cálculo errado, você talvez não seja induzido aí para uma das alternativas, certo? Agora, aqui você está vendo como que eles não seguem um padrão? Eles colocam os valores ali ó, de maneira completamente aleatória. 48, 62, 108 são valores muito específicos, né? Então é porque, com certeza, tem linha de raciocínio errada que te conduz, por exemplo, ao 63, caso não seja o gabarito. Tem linha de raciocínio errada que te conduz ao 48, caso o 48 não seja gabarito, perfeito? Então, muito cuidado. Vamos ficar atento aqui aos dados apresentados no enunciado. O português é um aliado fortíssimo nos seus enunciados da banca Sesgran Rio. Então tratem com carinho o texto, muito bem escrito na maioria das vezes pelos examinadores da banca. Então ele coloca o seguinte, após receber um desconto de 20%, o preço passou a ser igual a R$72. Se você, por algum motivo, já de cara, meteu o pé na porta do exercício e calculou quanto que é 20% de 72, é porque você já está querendo jogar a questão na lata do lixo sem pensar duas vezes, não é? Está pagando a taxa de inscrição para voltar para casa reprovado. Aí você está indo fazer a prova puto da vida porque tem alguém te obrigando a fazer aquela prova de concurso ou porque você está indo fazer porque você quer passar e ser aprovado? Ah não, Bruno, eu estou pagando porque eu quero passar. Não, então beleza. Então para essa questão aqui, se em algum momento você calculou para mim os 20% de 72, deu ruim. Por quê? Porque vocês vão ter que abrir a mente. Porcentagem, eu sempre tenho que saber qual que é a referência. Quando eu falo dos 20%, não é de maneira aleatória meter 20% de qualquer número que tiver ali, não. 20% é de quê? Então vejam, entendam. Esse 20% que está aqui era sobre o preço do produto, certo? O produto tinha um determinado preço, e aí sobre esse preço, que eu não sei quanto é ainda, porque esse preço não está ali no enunciado. Sobre esse preço que eu não sei o valor, eu dei 20% de desconto. Então, os 20% eles têm que incidir sobre um valor que não está no enunciado, certo? Por isso que se a Alice chegou calculando os 20% de 72, já saiu da brincadeira rapidinho. Como que você pode montar usando regra de 3? Você quer fazer usando regra de 3? Não tem problema nenhum. Dessa vez eu vou fazer usando fator de desconto, tá bom? Mas eu vou citar aqui como seria a solução usando regra de 3. Se você quiser usar a regra de 3, você pode pensar o seguinte, esses R$72 que está aqui, hoje eu posso apontar até no finzinho que o dedo vem. Aqueles R$72 que está ali, ele corresponde a quantos por cento? Esse 72 que está aqui, olha, ele corresponde a 80%. Porque ele fala, olha, após receber um desconto de 20%, o preço passou a ser R$72. Então,
Se eu recebi 20% de desconto, é porque eu paguei 80% do valor. E aí, 80% do valor equivale a R$ 72, perfeito? E aí, se eu quiser descobrir o valor cheio do produto, eu jogo na regra de 3 o 100%. Mas você entendeu? Se esse 72 já é o preço com 20% de desconto, ele corresponde a 80%. E aí você coloca que 80% são 72, que 100% equivalem a X, aí dependendo você vai conseguir fazer até alguns cálculos de cabeça, tá bom? Para essa questão que está aqui, eu vou enfatizar a saída usando fator de desconto. Que número que eu associo a um desconto de 20%? E isso eu encho a sua paciência nos vídeos de teoria, né? Se você já caiu aqui direto na resolução de questões, acho muito importante você arrumar um tempinho para passar aí nos vídeos de teoria, onde eu abordo a parte de porcentagem, principalmente os vídeos em que eu vou falar lá sobre os fatores de aumento e os fatores de desconto, porque eles são decisivos para as questões de porcentagem, em particular da Sesgran Rio. Então, quando eu falo com vocês de um desconto de 20%, eu estou falando do fator 0,8. Por quê? Ora, porque o 20% é o 100%, menos 20%, que acaba dando 80%, que é a mesma coisa que 0,8, certo? 80% é 0,80 ou 0,8, tá? Só tirar uma dúvida aqui rapidinho. Bruno, nessa questão que está aqui, eu posso supor que o valor do produto seja 100? Não, nessa questão que está aqui não é aconselhável você chutar valor. Por quê? Porque a nossa questão está presa em valores fixos. Está vendo ali? Olha, eu tenho um 72. Nas alternativas, ele não está me pedindo um dado percentual. A gente vai, em várias questões de porcentagem, atribuir valor mesmo. E é importante que vocês comecem a perceber isso. Para que tipo de questões que eu começo a atribuir valor? Para questões em que os valores sejam genéricos. Aqui a questão ela não é genérica. Ela me dá um percentual de desconto e arremata aqui, olha, falando que com esse percentual de desconto vale 72. Então não é qualquer número que com desconto de 20% vai chegar no 72. Eu tenho um número só que faz com que isso aconteça. Então aqui não é aconselhável você inventar algum valor, perfeito? Voltando aqui então para a ideia do fator de desconto. O desconto de 20% ele equivale a 0,8 e esse desconto de 20% foi dado sobre o preço do produto, que eu vou aqui chamar de P, certo? Por que você fez então 100% menos 20%? Porque eu estou falando de desconto. Como é desconto, é uma diminuição, certo? Uma subtração. Então aqui, vou deixar indicado para vocês que 0,8 do preço do produto, ou seja, 0,8 vezes P, isso daqui tem que ser igual a 72. Daí então, eu ia descobrir que o preço seria de 72 dividido por 0,8. Quando você fosse dividir o 72 pelo 0,8, como ali a gente tem uma casa decimal, eu posso acrescentar um zero, e a partir daí então eu teria 720 dividido por 8. 720, se eu for dividir por 8, vai ter que dar 90, ok? A gente acabou de descobrir então que esse que está aqui, olha, é o preço do produto. Independentemente de como você tenha resolvido. Eu preciso que você, caso tenha chegado ao valor do produto, você tenha concluído que o preço dele era R$90, porque aí sim vai fazer sentido. Raciocina comigo, vem cá, confia em mim. O que é 10% de 90? Fala aí pra mim, quanto que dá 10% de 90? 10% de 90, como o 90 é um número que termina em zero, 10% dele é o 9, certo? 20% então seria o quê? Seria 2 vezes esses 9, 18. Então agora você vai ver que dá certo. Se você pegar 90 e tirar 18, você chega em 72. Um outro erro que eu comentei que é possível algum de vocês aqui ter cometido, que é o seguinte, Brunão, cara, não falou que com desconto de 20% chegou a R$72? Eu peguei então e calculei 20% de 72 e aumentei 20% de 72. Não dá, certo? A gente comenta nos vídeos de teoria que dar um desconto de 20% não equivale a dar um aumento de 20%. Isso porque os referenciais são diferentes. Então se você foi na linha de pegar o 72, professor, eu peguei o 72 e multipliquei por 1,2 para gerar um aumento. Não. O desconto de 20%, ele é anulado, ele volta ao que era antes com um aumento de 25%, não é com o próprio aumento de 20%, tá? Então aqui, cheguei ao preço de R$90 e agora ele propõe o seguinte, olha, se o desconto dado tivesse sido de 30%, então o preço do produto passaria a ser igual a... Agora aqui o que você pode fazer? Você pode calcular os 30% de 90, se você calculasse 30% de 90 daria R$27, certo? E a partir daí você pega 90 e tira 27, ou você entende
de novo como um fator de desconto. Por quê? Se eu te der um desconto de 30%, é como se você fosse pagar 70% daquele valor, certo? 70% do valor do produto. E aí o que é o 70% na forma unitária? É o número 0,7. Então eu vou pegar e multiplicar o 90 por 0,7, tá? Então tá aqui, olha, esse desconto, vou chamar a atenção aqui de novo, ó. Esse desconto de 30%, ele vai equivaler a esse número que está aqui, olha, a 100% menos 30%, que é a mesma coisa que 70%, que é a mesma coisa que 0,7. Então agora o que ele quer saber de vocês é simplesmente o quê? Quanto que dá? 0,7 de 90, 0,7 vezes 90. Lembra que sempre que eu colocar uma multiplicação aqui, é como se eu estivesse deixando implícita a ideia da preposição de. Preposição de, da, dos na matemática é sempre multiplicação. Então aqui, olha, sobre o preço do produto, eu estou dando um desconto de 30%. Dar um desconto de 30% equivale a multiplicar por 0,7, perfeito? 0,7 vezes 90, isso aqui vai ter que dar 63, e aí o gabarito correto para essa que está aqui então, olha, foi a letra E, tá bom? Maravilha. Tem mais alguma nesse bloco? Acho que tem... Não, fechamos esse bloco por aqui. Veja para mim aí do outro lado se você conseguiu entender. Se tiver dúvida, dificuldade, volte, acompanhe novamente aqui a explicação no vídeo. E de novo, se você porventura caiu já direto nos vídeos de questões, que em alguns momentos até eu mesmo sugiro, não é? Dependendo aí da situação em que você esteja, pode ser que já numa reta final de preparação para concurso você não vá ter tempo ali de assistir todos os vídeos de teoria. Então em alguns momentos eu mesmo sugiro para vocês que vocês já tentem resolver as questões. Agora, se partiu aqui para a resolução das questões e não sentiu muita segurança, é legal você voltar e dar uma olhadinha nos vídeos de teoria de porcentagem, até porque no nosso curso completo, os vídeos de teoria da parte de porcentagem, vocês sabem, não são assim muitos. Não são, a teoria da parte de porcentagem, ela não é tão extensa, e como é um assunto que cai com uma grande frequência, acho que é legal você dar uma passadinha lá na parte teórica para organizar melhor as ideias, tá bom? Fecha esse bloco por aqui e daqui a pouquinho eu continuo mandando ver em mais questões da Banca Cesgran Rio da parte de porcentagem. Fica comigo, não me abandone.